dias com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias com Jesus. Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor. Carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar.
Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias,
paz do Senhor, meus irmãos, amém. Bom estarmos juntos mais uma vez, para nós celebrarmos ao Senhor nosso culto de adoração e louvor a Deus. Hoje estamos aqui gravando nossa live, poucas pessoas aqui na igreja, somente a equipe técnica e alguns irmãos que vão ajudar aqui com a liturgia do culto. Nós estaremos, meus irmãos, vou tirar a máscara aqui porque, nós estaremos celebrando ao Senhor, amém? Vamos estar orando com todos que estão em casa, os que estão aqui, e pedir a Deus que nos dê um culto alegre, que venha edificar a nossa fé, nos dá força, para estarmos firmes em sua presença. Vamos orar? Os que estão aqui, pode se colocar de pé para fazer uma oração? Os que estão em casa também, o cara quer pedir, justificar aqui nosso atraso, irmãos. Alguns ajustes técnicos foi preciso ser feito, mas nosso culto começa sempre às 18h30, aos domingos, Estamos meia hora aí, praticamente atrasados, porque de alguns ajustes técnicos. No entanto, terça-feira será às 19h30 e vai começar pontualmente aí, tá bom? Vamos orar a todos que estão em casa, os que estão presentes, pedindo ao Senhor que venha receber o nosso culto, adoração, e para que o Senhor venha fortificar nossas forças, nossa vida, nossa fé, nos dando direcionamento em tudo aqui. Pai, nós oramos agora, e nós nos colocamos em sua presença, e nós pedimos a Ti, Senhor, a sua graça, o seu favor, as suas bênçãos, a sua intervenção, a sua misericórdia se estendendo sobre nós, não somente os que estão aqui presentes, e também os que estão participando do culto através dessa live, mas eu oro, Senhor, por toda a nação, pelo Brasil, pelo mundo, e eu peço a Ti que ajude, Senhor, nosso estado, o estado de São Paulo, ajude nosso município, Mogi das Cruzes, que está sofrendo esse colapso, esse desconforto aí, hospitais estão cheias, pessoas estão partindo, familiares estão sofrendo, e nós queremos juntos aqui, os que estão aqui no templo e os que estão em casa também, nós queremos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, e pedir a Ti que ajude, Senhor, ajude a todos que estão precisando de livramentos, de consolo, direcionamento. Peço a Ti, Senhor, que venha receber o nosso culto nessa noite, como um cheiro suave às Suas narinas. Abençoa, Senhor, os louvores, venha inspirar os Teus filhos que vão louvar, venha receber o nosso canto espiritual, também nos inspire hoje para poder falar da Sua palavra. Eu acredito que o Senhor vai colocar em nossos lábios uma palavra para direcionar, para orientar, consolar, edificar as pessoas que estão presentes no templo e as que estão participando através do vídeo, da live. Jesus, não deixe que nada, circunstância alguma, venha nos tirar do centro da Sua vontade. Jesus, algumas coisas nos faz sofrer em contemplar, mas Deus, sabemos que o Senhor não pede o controle de nada, Tu tens o controle de tudo em Tuas mãos, nada foge do Seu controle. Então Deus, venha receber o nosso culto, nos direcionar nessa noite e falar conosco segundo a Sua vontade. É o que eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam todos amém. Pode assentar vocês, vamos ouvir o grupo de louvor cantar algumas canções aqui, espirituais, para nós estarmos glorificando a Jesus. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão em casa na live. Nós vamos cantar o hino de número 15 da harpa cristã, amém? Perdido vaguei, longe
certeza que Deus está conosco, está nos olhando por nós, nos cuidando, está nos abençoando, está nos cobrindo com as suas asas poderosas e nos dizendo: filho, eu estou contigo. Eu convido a igreja a estar abrindo o hino da harpa de número 193, alma batida. Que nós não tenhamos a nossa alma batida, porque nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós podemos já contar com a vitória, porque Deus está na frente de todas as coisas. Amém? Que você possa estar na sua casa agora, cantando com todo carinho esse louvor, com toda a força, com todo amor no seu coração. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas num dia alegre. Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso seleto grupo de louvor que deixou uma palavra, que deixou um louvor, aliás, nos nossos corações. Vamos estar lendo uma palavra nessa noite, meus irmãos. Quero aqui convidar os irmãos para ler uma palavra conosco, aqui no livro de Romanos. A palavra que veio ao meu coração, e que nós chegamos aqui,
Livro de Romanos, capítulo 12, uma palavra bastante conhecida, e o Senhor vem colocando no meu coração esta palavra aqui para deixar a reflexão de todos, amém? A gente vai estar lendo esse texto aqui, nós estaremos fazendo mais uma oração, e vamos ouvir já o grupo de louvor cantar alguns louvores, e depois já vamos partir para esse texto, para nós estarmos explicando essa palavra aqui à igreja, amém? Todos que estão em casa, os que estão presentes, encontre em sua Bíblia o livro de Romanos, que se encontra no Novo Testamento, em seu capítulo de número 12. Romanos é um livro, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, aos irmãos que estavam ali em Roma. E existe profundidade aqui de conhecimento. Muitas coisas são tratadas aqui nesse capítulo, nesse livro, assuntos práticos, doutrinários, temas regionais, e o Senhor colocou no meu coração para ler com vocês esse livro no capítulo 12. Vamos ler aqui juntos. Os que estão aqui, por favor, pode te colocar de pé, os que estão presentes, os que estão em casa, fiquem como achar melhor. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 12, vamos ler Romanos 12, a partir do versículo 12, e nós vamos estar lendo aqui uma leitura coletiva, todos vão ler, visualmente falando, eu leio e vocês acompanham tão somente, amém? Romanos 12, verso 12, está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Vamos ler junto no 3 de novo esse versículo 12, pode ser? 1, 2, 3. Alegrai-vos na esperança, paciente, tribulação, perseverai-vos na oração. Vamos fazer mais uma oração? Os que estão em casa acompanhem a gente nessa oração juntos, amém? De alguma maneira o Senhor vai te alcançar na sua casa agora. Ele vai falar com você aí na sua casa, aí no seu aposento, talvez no seu quarto, sua sala. Ele vai te alcançar aí. E Ele vai te promover edificação, renovação, para a glória do nome dEle. Pai, nós oramos mais uma vez. E nós pedimos a Ti que alcance a todos que estão celebrando o Senhor conosco. No Brasil, esse horário, as igrejas se reúnem para fazer cultos a Ti. Parte do Brasil para estar celebrando ao Senhor. Todos os domingos são assim, Jesus. E aqui estamos nós também para se juntar a esse povo que vai morar no céu e que se propõe a separar algumas horas do domingo para estar celebrando ao Senhor. E agora o Senhor está visitando não somente o seu povo nos templos, nas igrejas, mas aprova o Senhor nessa noite visitar também o seu povo que está em casa. Alguém que está em casa carecendo muito de uma edificação, uma palavra, uma orientação bíblica, talvez um consolo. E eu quero me transportar, quero me reportar a esses também, Senhor, em oração nessa noite. E eu peço a Ti, visita os lares agora. A todos os lares, visita. E permita que o Teu nome seja glorificado nessas pessoas, famílias, nesses lares, meu Senhor. Alcança o Teu povo, permita cura, libertação, restauração. Jesus, eu peço a Ti também por esse lugar, e os que estão presentes aqui nesse culto. Jesus, abençoa os nossos músicos, e alguns irmãos que estão aqui auxiliando no trabalho administrativo, litúrgico do culto. Abençoa, Pai querido, a cada coração nessa noite. Fale com a sua igreja, traga uma palavra, Senhor, que vai promover edificação, consolo, exortação, e permita que o Teu nome seja glorificado. Jesus, todos que estão aqui, os que estão em casa, possa voltar-se para Ti nesse momento. Eu entendo que quando a sua igreja se prostra, se volta para o Senhor, um coração quebrantado, um coração voluntário,
O Senhor intervém em favor do seu povo. Por isso é nessa noite que eu oro pela sua igreja. Vamos orar juntos. Isto. Levante sua voz em oração agora conosco. E permita que o Senhor te restaure agora, te renove, te visite. Que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração nesta noite. Aleluias. Seja por Deus visitado, renovado agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Digam todos amém. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. Vamos ouvir nosso grupo de louvor cantar para Jesus. Entoar canções espirituais para Jesus. Quem está contente com Jesus? Estamos num culto, irmãos. E culto é lugar de celebração, de entrega, de júbilo, de triunfo, de louvor a Deus, amém? Vamos se voltar para o nosso Rei agora, para o nosso Senhor, e adorar o teu santo nome na beleza que há em sua santidade, amém? Glória ao Senhor, aleluias. Ele é poderoso. Aleluias. Essa noite que nós possamos declarar que Deus, Ele é poderoso, que Ele vai fazer de tudo para nos estar sempre deixando fortes e confiantes na sua justiça, amém? Estás assentado Aleluia, Deus. no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, Seja a honra, seja a glória. seja a honra, seja a glória, Seja o domínio, Senhor, pelos séculos dos séculos. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você pode declarar isso nessa noite? Poderoso Deus, Oh, Senhor, Tu és poderoso. poderoso Deus, poderoso Deus, Minha alma anseia, Senhor. minha alma anseia por ti. Tu estás assentado no trono, e ao Cordeiro Senhor, toda honra, toda glória. seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso
teu poder, ó Deus, na casa de cada um, no coração de cada um nesta hora, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço
quatro cantos deste mundo, Senhor Deus, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, entoando louvores a Ti, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está nos guardando, ó Pai, o Senhor está nos mantendo firmes, ó Pai. Nós declaramos que esta igreja está nas Tuas mãos, ó Pai. Nós declaramos que nós somos Teu exército, ó Pai, prontos para lutar, ó Pai, prontos para mais ainda vencer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos a oportunidade no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Ora, o Senhor nos abençoe, o grupo de louvor que cantou para Jesus. Amados, vamos ofertar nessa noite, amém? Vamos contribuir com as ofertas para a casa do Senhor nessa noite, lembrando-nos que a importância de estarmos contribuindo. Nós precisamos manter algumas coisas na igreja e é muito importante nós estarmos contribuindo nesse momento tão difícil, amém? Irmãos, vamos orar por vocês aqui no templo, que vai estar contribuindo, e os que estão em casa podem contribuir também. Nosso técnico de som está passando aí com a nossa conta bancária, já na tela aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e você vai poder, depois de você poder estar contribuindo também para a glória de Jesus Cristo, amém? Então, vamos orar para todos que vão estar ofertando, tanto os que estão aqui no templo, quanto aqueles que vão contribuir aí em casa, a partir do endereço da nossa conta, amém? Pai, nós oramos agora por todos que vão estar contribuindo, e eu peço a Ti que sensibilize o Teu povo, Senhor, para estar adorando a Ti também através das ofertas e dos dízimos. Compreendemos que isso faz parte do culto, Senhor. A Sua palavra diz que a oferta faz parte do culto, e eu peço a Ti que venha sensibilizar o Teu povo, para estar contribuindo, Senhor, para a Tua obra. Jesus, toque nos corações, sensibilize os que estão presentes aqui, Senhor. Venha contemplar os Teus filhos, Tuas filhas, e venha, Senhor, dar estabilidade, dar a eles as Suas bênçãos. Há um texto bíblico que diz que o Senhor ama aquele que dá e dá com alegria, e Tu és poderoso para fazer voltar muito mais em abundância. Então, Pai, é a Sua palavra que diz, queremos tão somente ensinar a Sua palavra, esclarecer a Sua palavra para o Seu povo. Os que estão em casa também, Senhor, que sente de estar contribuindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toque nesse coração, sensibilize esse coração, para que possa adorar o Senhor com as suas ofertas e com os seus dízimos também. É o que eu peço a Ti nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Digam todos amém. Amém, Jesus? Mais um louvor, pode ser? Mais um louvor para Jesus. Vamos cantar mais um louvor, e através desse louvor, desta canção, vamos juntos adorar o Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor.
você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça de o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor de novo, aqui em Romanos capítulo 12. Eu vou ser muito sucinto, não serei enfadonho, mas o Senhor colocou algo no meu coração para deixar a reflexão da igreja. É importante, irmãos, a gente entender que Deus é estrategista. Eu tinha um professor de missiologia que dizia assim: não se pode fazer missões sem estratégia. E eu me recordo, quando nós começamos com as lives, no ano passado, me lembro perfeitamente que a nossa igreja, no mês de março, abril do ano passado, vivia um momento de ascensão, de crescimento. Me lembro perfeitamente que o templo que nós tínhamos na época era bem menor, mais menor do que esse aqui. E eu me lembro que a gente estava tendo culto com muita gente, muita gente. Ontem eu tive a oportunidade de ir na página da igreja e fazer uma reflexão com vídeos e mensagens e cultos antigos que nós tínhamos no ano passado, há um ano atrás. E eu me recordo que nosso povo presente, um povo fervoroso, simples, humilde, no entanto temente a Deus. E eu me lembro que a gente tinha o nosso culto ali, no templo antigo, era muito cheio. Tinha uma parte que terminava o templo e começava uma varanda, que era a nossa cantina, né? Tinha cultos que enchiam tanto que tinha que tirar a cantina para pôr cadeira. E eu me lembro que no ano passado, antes da pandemia, os cultos estavam assim, cheios. E a gente não fazia live, não tinha esse costume de live, de trabalhar com live. Até que então veio a pandemia, as igrejas fecharam e nós tivemos que partir para a live. Para mim, em particular, foi uma experiência ímpar. Eu não tinha hábito de trabalhar fazer cultos em live, coisas assim.
E eu me lembro que a gente começou a fazer live em casa, na minha casa. E eu vi os vídeos ontem, poucas pessoas também, para não ter aglomeração. E eu comecei a observar como Deus é estrategista. Como Deus fez grandes coisas há um ano atrás, cerca de um ano atrás. Porque pessoas que nunca antes tinham frequentado uma igreja, participado de um culto, e a partir daí começaram a participar de nossas lives, e Deus começou a visitar, salvar pessoas, e foram coisas extraordinárias que Deus fez. Até que então nós saímos daquela igreja pequena e partimos para esse tempo que estamos agora. E aqui é um lugar bem maior do que era lá, do que é lá. E nós encontramos Deus agindo, Deus trabalhando, Deus fazendo. E quando eu estava em casa hoje, pensando, e dizia, Senhor, tudo de novo. Porque até então, nossos cultos aqui, dentro da restrição, é claro, dentro daquilo que é determinado pela lei, o mundo com máscara, álcool gel, distanciamento, mesmo assim tinha uma boa cooperação. A igreja cresceu muito de lá para cá. Eu vou repetir aqui, no domingo passado, no último domingo, nosso culto aqui foi extraordinário, né? E o Senhor acrescentando todos os dias membros para a igreja. Dizia, Senhor, de novo, vamos ter que partir para essa estratégia de novo. E poucas pessoas estão aqui, tem pouca gente, poucas pessoas. E fico pensando no culto do domingo passado, né? E o Senhor falou no meu coração, eu vou agir de novo. Sou eu, Deus, alcançando pessoas que nunca esteve em igrejas, em cultos de novo. E glorificar, e o meu nome vai ser glorificado no final disso tudo. Então, Deus não perde o controle de nada, Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Para a glória de Jesus. Agora, irmãos, eu li aqui com vocês uma palavra, já foi falado em outros cultos aqui, que está no livro de Romanos, capítulo 12. Particularmente falando, esse livro, eu gosto muito de ler esse livro. Aconselho quem não leu, ler todo o livro, não somente ler, mas estudar, para que se cumpra o que Jesus disse, né? Examinai as Escrituras, porque nesse livro existe profundidade de conhecimento. As doutrinas bíblicas estão inseridas praticamente todas nesse livro. E eu até fiz um artigo e comecei a lecionar há um tempo atrás sobre o livro de Romanos. 16 capítulos, e nós estudamos versículo por versículo. E ele é dividido, Romanos é dividido em temas, em grades. E o capítulo número 12 de Romanos é um capítulo em que o apóstolo Paulo vai começar a tratar de uma nova grade, de um novo assunto, depois de tratar o capítulo 1 falando sobre a perdição humana, né? Capítulo 2 dá continuidade ao assunto, capítulo 3, metade dele, vai falar o apóstolo Paulo sobre justificação, santificação, capítulo 6, 7 e 8, vida no Espírito, capítulo 8, e aqui no capítulo 12, Paulo vai falar de assuntos práticos. No capítulo 12, a intenção do apóstolo Paulo aqui é falar de assuntos práticos da igreja, não assuntos sistemáticos, mas assuntos práticos. A gente leu o versículo 12, né? Mas do versículo número 9 em diante, até o versículo 21, Paulo vai abraçar aqui pelo menos 4 temas. Questões práticas, questões do dia a dia cristão, do cotidiano cristão, de um cristão. Então, Paulo fala aqui, do versículo 9 ao versículo 21, ele fala aqui acerca de 4 coisas. Primeiro, fala sobre o amor. Paulo é
ele é aqui profundo nesse tema, amor. Depois ele fala sobre fervor. No mesmo capítulo, vem o terceiro tema, ele fala sobre humildade. E, por último, ele fala sobre beneficência. São os 4 temas do capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. O texto que a gente leu, o versículo que a gente leu, o versículo 12, ele fala de fervor, de permanência, de vida contínua com Cristo. Ele fala sobre perseverança, ele fala sobre estar em Cristo, permanecer em Cristo em meio às intempéries da vida. E no versículo 12, existe 3 circunstâncias sujeitas a enfrentar. A igreja é sujeita, pelo menos, 3 circunstâncias. Verso 12 diz, alegrai-vos na esperança. Aqui a fase da esperança. Verso 12 continua e diz, sede paciente na tribulação. Aqui é a circunstância, a fase, momento de tribulações. Verso 12 continua e diz, perseverai na oração. É claro que temos que orar sempre, mas quem ora sabe disso. A gente ora sempre, mas há momentos que nós intensificamos a oração, se concentramos mais na mesma, né? Todo cristão tem que viver uma vida de oração, mas há momentos que Deus nos chama para intensificar isto, para se aprofundar mais nisso. Ninguém ora todos os dias por muito tempo, todos os dias a fio. Você tem o seu devocional com Deus, mas tem um momento na sua vida que Deus vai chamar você para um propósito maior, para você orar mais. É o momento em que nós temos que intensificar a oração. No entanto, o verso 12, voltando para o começo do versículo 12, existe aqui a esperança. Ele fala acerca da esperança. E a igreja, sim, tem uma esperança contínua, uma esperança verdadeira. O capítulo 19 de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, verso 19, o apóstolo Paulo diz que quem espera Cristo somente para esta vida é o pior dos miseráveis. Existe uma falsa esperança, mas a igreja espera. A igreja tem a verdadeira esperança, que é estar com Cristo, que é estar na eternidade com Cristo. E aquele que espera Jesus somente para esta vida, ele é, segundo a Bíblia, ele é o pior dos miseráveis, porque a esperança em Cristo não é somente para esta vida, mas é para estar com Ele na eternidade. E acerca dessa esperança, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12 aqui, que nós temos que se alegrar nessa esperança. Uma alegria brota em nosso coração quando o assunto é arrebatamento da igreja. A alegria deve brotar, tem que estar em nossos corações quando o assunto é estar com Cristo na eternidade. É importante se alegrarmos na esperança. No entanto, há um versículo que diz em Provérbios, que vai dizer que a esperança demorada, ela enfraquece os ossos. As pessoas normalmente ficam entusiasmadas, esperançosas, quando Deus fala alguma coisa, num aspecto pessoal, peculiar, individual, quando Deus fala algo para alguém, de alguma realização, de alguma conquista, de uma salvação para alguém do lar, talvez, por uma questão muito peculiar de cada um, pessoal,
As pessoas ficam entusiasmadas, ficam esperançosas, ficam alegres, contam os dias, mencionam o que Deus falou. Só que Deus não está preso no tempo. Deus não está preso no tempo. Nós estamos, mas Deus não está. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então aí as pessoas que recebem tal informação, tal promessa, tais palavras da parte de Deus, acerca de tais conquistas, a princípio elas ficam entusiasmadas. Elas fazem planos, elas se vêem na situação, elas se programam para tais bênçãos, mas passa o tempo e as coisas não acontecem. Não é que Deus não vai cumprir, é que passou o tempo que o homem determinou. E com isso, enquanto não se cumpre o tempo de Deus, para cumprir tal promessa, tais palavras, a esperança de alguém se limitou agora. E esse alguém não está tão esperançoso como normalmente ficou no começo. Porque se cumpre o que diz em Provérbios, quando diz o texto, a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece os ossos. Mas acerca da vinda de Jesus, acerca do arrebatamento da igreja, acerca de estar com Cristo na eternidade, o nosso coração precisa estar alegre. E nós temos que aguardar com muita expectativa, com muita iminência, a volta de Jesus. Porque a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo serão ressuscitados, nós seremos transformados e subiremos para se encontrar com o Senhor nos ares, para a glória de Jesus. Então, acerca da esperança, se alegre. Acerca do que Jesus falou, jubila, se alegra, festeja. Por mais difícil que esteja, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo disse: as aflições dos tempos presentes não se compara com a glória que há de ser revelada. Alguém está no culto? Labachourecandarabaceia. As aflições dos tempos presentes não se compara com a glória que há de ser revelada. E Paulo vai dizer também aos Coríntios que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não escutou, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Meu coração se entristece, porque infelizmente há colegas, me refiro a alguns amigos ministros do Evangelho, pastores, há colegas que não mais pregam essas mensagens, porque o coração deles não estão mais palpitando para essas coisas. E aí se cumpre o que disse o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 19, aqueles que esperam Jesus somente para essa vida. Mas há uma igreja viva nessa terra, há uma igreja que o Espírito Santo está anfitriando, está conduzindo em rumo às mansões celestiais, e essa igreja, por mais difícil que esteja, por mais imperpérias que haja, ela marcha em rumo às mansões celestiais, e aguarda o suor da trombeta, o coração alegre. A palavra do Senhor para o teu coração nessa noite é esta: alegrai-vos na esperança. Há uma esperança viva em nossos corações, uma esperança que arde em nossos corações, e dentre tantas coisas que alguém pode obter aqui na terra, conquistas, realizações, títulos, nome, posições, não se compara ao que o Senhor está preparando para nós nas mansões celestiais. O versículo continua, verso 12 de Romanos 12, verso 12, o versículo continua e aparece uma segunda circunstância aqui, em que nós estamos, como igreja na terra, estamos sujeitos a enfrentar. Capítulo 12 de Romanos,
verso 12, aparece aqui a tribulação. E diz assim, na tribulação. Então, vai dizer no versículo, sede paciente na tribulação. E por que não dizer que existe uma tribulação que agita hoje a nossa nação inteira? Uma tribulação que tem tirado sonos de empresários, tem incomodado comerciantes, tribulação que tem entristecido o coração de familiares, porque entes queridos têm sido sepultados sem ao menos ter velório. Tribulação que tem inquietado o sono de muita gente, promovido discórdia, promovido transtornos de ansiedade, crises de ansiedade, problemas emocionais, miríades, tribulação que tem sacudido a nação, tem fechado igreja, fechado empresa, falido, pessoas estão falindo, promovendo grandes desconforto em muitas pessoas. Mas a Bíblia fala assim, acerca das tribulações, acerca de tempos difíceis, acerca, enquanto enfrentamos tribulações, acerca dela, quando estamos nela, é preciso ser paciente. Seja paciente na tribulação. Eu fui trabalhar, eu fui pesquisar em um tempo bem distante, o significado da palavra tribulação. Vem da palavra turbulência. E Jesus falou sobre isso. Quando Jesus vai se despedir dos apóstolos, no capítulo 14 de João, Jesus vai falar com os apóstolos que ele vai ser crucificado, que ele vai se ausentar. E ele começa a discursar ali e falar sobre o caminho, que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele começa a falar com os seus apóstolos acerca da sua ausência física. Ele já sabe o que vai acontecer. Por parte dos apóstolos vai existir uma carência, um medo, preocupações, vai existir muita preocupação no coração deles, porque Jesus vai ficar ausente, vai estar ausente fisicamente. E ele faz algumas promessas, mas antes de começar entrar no assunto, na introdução do assunto, ele fala o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ele introduz o que ele vai falar, ele introduz falando assim, para os apóstolos, não fiquem atribulados, não se turbe o vosso coração, credes, e aí você vai entender que o que te pode ajudar a vencer a tribulação é crer. Crê em quem? Diz ele, credes em Deus, e credes também em mim, porque para onde eu vou preparar lugar para vocês, e lá onde eu estarei, vai ter muitas moradas. Tribulação fala de turbulência, tribulação fala de momentos difíceis, tribulação fala de desconfortos, crise, pandemia, morte, problemas, dificuldades. E quando alguém passa pela tribulação, quando a igreja sofre tribulações, a orientação bíblica é a seguinte: seja paciente. Eu também fui procurar saber o que quer dizer a palavra paciência no contexto bíblico. E eu vou entender, aliás, eu entendi que paciência não é o que a gente entende por muitas vezes, de sentar e ficar sentado. Alguém entende que paciência é você cruzar os braços. Mas pesquisando mais a fio a palavra paciência, eu descobri que
Palavra paciência significa perseverança na prática. Ser paciente é perseverar contra. É você remar contra a tribulação. É você romper a tribulação. Aqui paciência quer dizer rompe a tribulação. Enfrenta, passa por ela, rema contra, fura o bloqueio chamado tribulação. Deus vai te ajudar a passar pelas tribulações que há de vir. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, vai nos dar força, coragem, empenho, estratégia, direcionamento para conseguirmos passarmos pelas tribulações. Deus não vai isentar a tribulação. Ele permite as tribulações, mas em meio a elas, Ele também nos dá paciência para conseguir passar por elas. Capítulo 5 de Romanos, vamos ler aqui alguma coisa. Romanos capítulo 5, é uma reflexão bíblica. Romanos 5, existe aqui o propósito da tribulação. Por que Deus permite tribulação? E aqui no Romanos capítulo 5, eu vou entender que há um propósito de Deus. Deus não está permitindo tudo isso porque Deus é mau, porque Deus não quer te ver contente, porque Deus se esqueceu de você, abriu mão de você. Deus não perde o controle de nada. Ele permite a tribulação porque há um propósito nela. Você crê nisso? Se estiver em casa agora, diga para alguém: há um propósito de Deus em meio às suas tribulações. Aqui também há um propósito de Deus em meio às suas tribulações. Capítulo 5, versículo 3, a declaração de Paulo é a seguinte: Romanos 5, verso 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Para um pouquinho, olha para cá. A tribulação produz paciência. Vou repetir: paciência não é sentar com os abraços. Paciência não é você sentar e cruzar abraço. Alguns confundem isto. E também não é omissão, não, viu? Também não é se render, não é se entregar. Não. Paciência é aquilo que te faz remar contra a tribulação. Paciência fala de perseverança em ação. Fale comigo assim, para ficar mais claro, para você entender melhor. Diga assim: paciência significa perseverança em ação. E o interessante é que nas tribulações nós aprendemos a perseverar. Em meio às tribulações nós aprendemos a se virar. Alguém diz: se vira nos 30. Nós aprendemos a se virar, a perseverar, porque há potenciais em nós. Há potenciais em nós que nós não sabemos que temos. E Deus permite tribulações para que nós descobrimos os potenciais que existem em nós. Alguém está no culto? Existem potenciais em você, que me escuta em casa. Deus está permitindo uma onda, uma fase difícil, uma tribulação, mas existem potenciais em você, e Deus vai te dar estratégia para sair dessa. Se prepare para aprender a ser paciente em meio às tribulações. Por muitas vezes, senhores,
a zona de conforto nos impossibilita de conhecer potenciais que temos. A zona de conforto nos faz relaxar espiritualmente. Deixamos de ser disciplinados, comprometidos, aplicáveis, deixamos de ser pontuais, deixamos de ser fiéis. Às vezes nós relaxamos quando estamos na zona de conforto. E Deus falou alguns anos atrás, por boca de profetas: eu vou sacudir nações, para a minha igreja sair da zona de conforto. Eu vou sacudir países inteiros, para a minha igreja se posicionar e saber lidar com meio às tribulações. Levanta a mão e levanta assim bem alto. Deus está sacudindo nações, mas o Espírito Santo ainda está na terra, ainda está na igreja, e Ele está despertando o seu povo para se posicionar. Monte, oração, jejum, vida com Deus, propósito, renúncia, sair da zona de conforto e se posicionar como igreja militante na terra. Adoro o Senhor essa noite, você pode, lecalabacheia, uecanda chore calabaia, uiamandi calabache. Ele permite tribulação, para que nós possamos se posicionar e sair da zona de conforto. Mas o verso continua, vamos ver aqui Romanos 12, 5. Versículo de número 3 diz que ele se gloria nas tribulações, porque as tribulações produz paciência, que significa perseverança em ação. E continua o verso 4 agora, e o verso 4 vai dizer o quê? E a paciência, a experiência. Deixa bem claro aqui que, vou repetir de novo, paciência não é sentar e cruzar braços, não é se render às circunstâncias. Paciência fala de você perseverar, você romper o bloqueio chamado tribulação. E quando você se posiciona nas tribulações, é uma posição da sua parte. E se você se posiciona em meio às tribulações, e você vai perseverar, vai remar contra, vai furar o bloqueio chamado tribulação, isto te promove algo chamado experiência. As experiências, tanto na vida secular, quanto na vida espiritual, elas acontecem quando alguém se decide perseverar. Quando alguém assume uma posição de remar contra a tribulação, assume um papel, uma posição de perseverança, acontece, ele vai desfrutar de experiências. Exemplos. Na igreja tem uma pessoa que ora muito, e que tem sede por Deus, de Deus, e que quer viver e ter intensidade de experiências com Deus, que se rendeu a Deus de uma tal maneira que ele quer experiências com Deus. Por isso ele vai para cima, ele lê Bíblia, ele consagra, ele jejua, ele faz evangelismo, ele se dedica, ele volta, ele busca gente, ele prega, ele ensina, ele ensaia, ele canta, ele se dedica. Consequentemente, vai viver experiências com Deus. Agora, aquela pessoa da mesma igreja, que foi alcançada por Cristo também, mas que não tem esse desejo, que não se posiciona, que não pratica, que não vai para cima, vai estar em todos os cultos, mas não vai viver experiências com Deus. Então, a tribulação está aí para isso.
Há um propósito nelas. Ela está aí porque ela produz paciência, e a paciência produz experiência. E na proporção que você vai ter experiência, verso 4, você vai adquirir algo chamado esperança. O teu coração vai arder para estar com Cristo da eternidade. O teu coração vai estar aceso para se encontrar com Cristo na eternidade. Porque a tribulação está aí para isto. Ela está aí para produzir em você perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Capítulo 12 de Romanos, vamos terminar. E é por isso que o Senhor permite tribulações. Que crescemos em meio a elas. Mas o verso 12 vai continuar e vai dizer o quê? Perseverai na oração. E aqui perseverar também está faz menção de contínuo. Faz menção de estar sempre. Rotina. Parte da vida. Ele diz, persevere em oração. Isso é, mantenha-se na comunhão com Deus. Para que venha confirmar o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 22, não corteis o fluir do Espírito, não extigais o Espírito Santo. Há pessoas que cortam o fluir do Espírito. Capítulo 4 de Efésios, verso 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Corta o fluir do Espírito. Por quê? Porque não tem uma vida contínua de comunhão com Deus. E o conselho aqui é, persevere em oração. Tenha uma vida com Deus. Eu falei aqui no começo antes de começar a live, eu disse aqui a alguns irmãos, conversando com os irmãos aqui, eu disse que tem pessoas que se a igreja estiver fechada, se estiver fechado a igreja e não tiver culto, se as nossas autoridades perseverar nisso e falar assim, vai manter fechado a igreja por durante anos, há pessoas que isso não tira a comunhão que elas têm com Deus. Vou continuar servindo ao Senhor normalmente em casa, orando, lendo Bíblia, jejuando, servindo ao Senhor normalmente. Porque ela sabe que a comunhão dela com Deus não precisa de um lugar para estar ali. Ela está com Deus sempre. Já tem pessoas que se fechar os templos e ficar suspensos os cultos durante tanto tempo, durante um bom tempo, elas vão esfriar na fé. Porque elas precisam estar nos templos para estar em plena comunhão com Deus. Mas Deus está permitindo um tempo, e que talvez não tenha cultos, talvez não tenha templos abertos, mas esses tempos não podem impossibilitar, tirar a comunhão que você tem com Deus. Você pode servir a Deus na sua casa. Ai, Jesus, está falando com alguém. Você pode ser fiel, leal, profeta, vaso, instrumento, homem de Deus, caminhar com Deus no seu trabalho, sua faculdade, seu cotidiano, a sua rotina de trabalho, porque Deus não está procurando alguém no templo, Ele procura alguém que o adore em espírito e em verdade, e a hora é chegada, e a hora é essa. Então entenda, eu rodeei para chegar aqui com vocês. Mantenha-se em plena comunhão com Deus. Não deixe que nada tire você da presença. Eu vim de uma geração, não tem tanto isso mais hoje, mas eu vim de uma geração em que tinha uma coisa chamada devocional. Quem lembra disso? Quem conhece isso? Devocional. Os irmãos faziam culto em casa. O pai de família reunia a esposa, os filhos,
e eles cantavam hinos da harpa, oravam de joelhos, e ouviam uma palavra em casa. E Deus é estrategista, Ele permite esses momentos difíceis, talvez para a família adorar o Senhor juntos em casa. Conversei com um amigo que congrega, e que a família também congrega, a esposa e os filhos, ambos estão congregando na mesma igreja, frequenta os mesmos cultos, eles estão todos os dias, ou quando tem culto, estavam, que agora não está tendo, podendo estar mais, nos cultos. O filho é músico, a filha canta, a esposa rege, ele prega. E conversando com ele, não agora, no ano passado, quando começou a pandemia, ano passado, ele falou assim: pastor, eu consigo tirar coisas boas de momentos difíceis. Ele falou para mim, porque pastor, eu congregava com a minha família na mesma igreja, a gente ia no mesmo carro para o culto, mas às vezes a gente não conversava. Eu não sabia coisas dos meus filhos, minha esposa e eu não compartilhava experiências espirituais. A gente ia para o culto, ouvia a palavra, servia ali e ia para casa. E quando veio a pandemia, e um dia desses, cansei de ficar em casa, só ficar, eu resolvi chamar para um culto, um devocional na sala. Eu peguei algumas harpas, a Bíblia, um violão, cantamos ali, oramos um pouquinho de joelho, e eu vi Deus visitar minha casa como nunca antes tinha visitado. Houve quebrantamento, houve renovação, houve língua estranha, houve abraços, tratamos coisas pessoais, íntimas, nossa lá, se retratamos e tratamos e retratamos, porque Deus está falando para a igreja. As paredes não quer dizer nada, você pode ser crente em qualquer lugar. Quem está no culto comigo nessa noite, eu vou tomar para cima assim. Deus vai visitar lares, vai tratar com pessoas, vai restaurar famílias inteiras. Eu sou profeta nesse altar, e a mensagem é esta: Deus está nos convidando para viver momentos de íntima comunhão, devocional, propósito com Ele. Quem está aqui no culto? Quem está no culto comigo? Labacheia. Uriamada, ora em casa também. Você pode orar na sua casa aí com os olhos fechados? Isso, ora na sua casa agora, se você pode. Feche os seus olhos agora. Jesus. Derei calá, mandar, soure, candarai. Deus está nos convidando a vivermos momentos de comunhão, intimidade com Ele. Ele está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Ele está despertando o seu povo para uma posição para com Ele. Se prepare para ter experiências com Deus. Lá baixo, alguém está orando aí, alguém levou a sério essa palavra, alguém levou a sério esse culto. Laba suricandarai. Feche os seus olhos, fale com Deus por um momento. Vai orando aí, isso. Vai orando aí, se você pode. Decalai, subdicandarácia. Vai falando com o teu Jesus. Vai glorificando o teu Deus. Deus está te chamando para viver experiências. Ele permite tribulação, Ele permite intempéria, desconfortos, Ele permite dificuldades, tudo isso, porque Ele quer se revelar para você. Larabachore candarabadai, uede canto ribicanto libre fonte libicalabaçoia. Ore, ore, derra sei, calamandobe a ceia, ore.
Alamando coube assuri candarabacheia. De manto, de fonte, de canto. Estou sentindo a presença de Deus desse altar. Estou compreendendo que há um propósito para tudo. Ele está tratando com casa, com lares, com pessoas, com vidas. Seja renovado agora. Seja tocado por Deus agora. Na banda calama. Glória a Deus. E que possamos compreender que tudo passa. Até pandemia passa. Alguém escreveu em algum lugar que eu li, eu não me recordo justamente aonde, exatamente aonde, alguém escreveu dizendo: por esses dias estão fechando os comércios. Até as igrejas estão fechando também. Está tudo fechado. Mas os céus continuam abertos. Ficamos de pé. Os céus continuam abertos. E nessa oração final aqui com vocês que estão presentes e os que estão em casa, eu vou pedir a Jesus que te dê sensibilidade, para que você possa falar com Deus agora. E decidir o momento em que você está vivendo no seu particular, e que também vivemos no coletivo, e entender que Deus nos chama para viver momentos de intimidade, comunhão, intimidades, comunhão para com Ele. Aleluias, aleluias. Glória a Jesus. Peço aos irmãos de casa também que possam enviar mensagem para nós, porque vamos estar orando agora, e talvez há um pedido de oração específico aí. Vamos estar orando para todos que estão participando do culto, os que estão aqui e os que estão em casa, e eu peço a Deus agora que venha visitar todos vocês. Feche seus olhos agora, Jesus. Nós oramos agora, Jesus. Nós falamos contigo agora. Isso, peço oração pela live. Queremos agora, Senhor, orar por todos que estão participando conosco, os que estão em casa, que estão aqui no templo. E eu peço a Ti, Pai, vá de encontro a cada coração. Cura, restaura, liberta. Renova, renova. Ore comigo, irmãos. Vozes altas agora. Isto, olha, ora, batalha e oração conosco. Espírito Santo, promova a libertação, promova a renovação. Glorifica o Teu nome, Jesus, sempre. Sharai de Candarabai, Sorehalácia. Alguém está orando, alguém está falando com Deus. É momento de oração. Dere calabachou e ralabai. Decanto cobiaçoure candarabadácia. Eu estou sentindo a presença de Deus fluindo em nosso meio. Espírito Santo de milagres, vai de encontro a esses lares agora, Senhor, e promova a libertação, cura, renovação. Ore comigo. Aleluias, glórias, Santo, poderoso, Te amamos, Jesus, Te exaltamos, Te glorificamos, Te bendizemos, Te enaltecemos, glorificamos o Teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. Amém, meus irmãos. Quem está renovado no Espírito, quem ouviu Deus falar nessa noite, 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 quem ouvi
algum aviso importante a vocês. Eu não posso afirmar aqui, mas temos pessoas que nos representam ali na câmera, e a informação que tivemos é que amanhã vai ter uma reunião para tratar sobre as igrejas. Há pastores que estão orando, há pastores que estão juntamente conosco também orando aí, igrejas inteiras orando, para que possamos voltar com os cultos presenciais. Se isso não vir a acontecer, vamos continuar com as lives. Então, terça-feira, às 19h30, vamos estar aqui para prestar o culto ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Jesus essa noite? Vamos orar juntos? Quem está aí renovado por Deus? Vamos orar juntos então. Pai, obrigado por tudo, por esse culto, Senhor, pelo que foi cantado a Ti, para Ti, a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, que o Senhor possa alcançar as vidas agora, Senhor, que corações possam ser alcançados através dessa palavra que foi pregada aqui hoje. Pai, oramos também, Senhor, para a reunião que vai ser feita amanhã ali, para tratar sobre as igrejas como essenciais, como os cultos essenciais. Senhor, está nas Tuas mãos. Senhor, o que vinha acontecer é propósito Teu, é vontade Sua. Mas, Senhor, que nós possamos manter sim em comunhão contigo, para louvor do Teu santo e o Teu poderoso nome. Glória a Jesus. Amém? Faça um apelo a todos. Nosso irmão aqui, técnico de som, está passando aí, já com o endereço da nossa conta bancária. Você que pertence à nossa igreja, ao nosso ministério, e você quer contribuir, você pode contribuir através de depósito também. Então, a conta bancária está passando aí no seu vídeo, que você possa contribuir para ajudar esta obra para a glória de Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus? Está esperançoso para se encontrar com Jesus nos ares? Assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Digam todos amém. Tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém.